A gente tem muita coisa pra hablar, realmente, né? Porque... Vou tentar me controlar pra não tomar um processo da pia, mas vamos lá, né? Então, assim, infelizmente, o sonho desta vez acabou, né? O Brasil foi eliminado, um empate, né? Que eu acho que dói mais. Você pensa, putz, um golzinho, a gente teria passado, mas não deu. Pra mim, foi um jogo irreconhecível. Parecia qualquer outra seleção, menos do Brasil. E realmente, faltou criatividade, era um time apático. A gente não conseguiu fazer nada além de sofrer durante 90 minutos no campo, né? E né, a eliminação na primeira fase só tinha acontecido em 2 situações. Lá nas 2 primeiras Copas, 91 e 95. Depois, o Brasil sempre se classificou nessa fase que não é a mais fácil, mas você tem 3 oportunidades, né? Você ganhando 2 jogos, já era. Pode empatar o outro, pode perder. As coisas ficam um pouco mais tranquilas. Mas não deu dessa vez. E assim, tava tão difícil o jogo que a Lelê, a nossa goleira, na última bola, ela abandonou o gol e foi pra área tentar marcar, né? Tipo, um escanteio, tipo, sei lá, né? Ela é grande, bate na cabeça dela, a bola podia entrar. Eu acho que isso mostra o desespero também, né? Se o goleiro tá saindo da área dele pra ir pra área do outro lado, é porque o negócio não tá fácil. E é isso, a gente precisava de um golzinho só, né, Jordana? Esse gol não veio. Até a Lelê tentou e... O que aconteceu, meu Deus? Olha, posso fazer um recorte em relação a Lelê? A Lelê, desde o jogo da França, para mim, é um dos personagens que merecem exaltação nesse grupo. Né? Ela, apesar de todas as questões que cercaram essa eliminação, psicológicas e tudo mais, ela absorveu um espírito de luta absurdo. Contra a França, ela não aceitou a derrota. Sim. Foi uma coisa assim que, bom, a gente estava levando aqui, tipo, pô, a França, beleza, a gente estava esperando. Ela, não estava esperando, eu não aceito. E ela foi uma das poucas atletas que entraram com ímpeto lá em cima, mas na limitação dela de goleira, de só poder ficar na área, ela demonstrou isso ali quando foi exigida em alguns momentos, e foram poucos, porque a Jamaica, vamos lá, a gente vai começar falando da Jamaica, que eu acho que é válido a gente começar esse debate falando da Jamaica. A Jamaica abriu o Mundial empatando com uma França, que é a potência do grupo, e ela aprendeu a jogar. Eu vou usar um termo que eu não suporto, mas aqui cabe, que é aprendeu a sofrer. Ela fez a estratégia de jogo para se defender e se defendeu muito bem. E contra o Panamá, eu tive a oportunidade de fazer esse jogo do Panamá. Elas tiveram alguns erros, assim, que... Eu lembro que até na transmissão eu virei pro companheiro que estava comigo e falei assim, cara, se errar desse jeito do Brasil, cara, é 4 e caixa. É classificação para chegar com a moral lá em cima. Porque eram erros bobos ali, esse tipo de fundamento, tomada de decisão. E hoje não teve. Elas estavam impecáveis. Parece que assim, elas absorveram a importância do jogo, que o Brasil não fez, e entraram em campo. E aí utilizaram das ferramentas que elas tinham ali, de se defender, de se... fazer uma formação ali mais estruturada, defensiva, para não sofrer tanto. E o Brasil também não atacou tanto, né? Não teve escanteio e falta que só tinha jamaicana na área. Sim, tipo assim, elas estavam em peso. Sim, elas têm uma zaga alta, né? A dupla de zaga, as irmãs ali, são altíssimas e são muito boas tecnicamente. Elas têm algumas limitações ali, às vezes, de tomada de decisão, na saída de bola, tem alguns equívocos que eu acho que isso vai ficar evidente ao longo da competição, mas contra o Brasil elas souberam ser estratégicas e foram muito bem contra o Brasil. Agora, em relação à seleção, a gente teve um problema seríssimo de meio campo com a Luana. A Luana não foi bem contra a França, ela teve questões defensivas. Acho que o primeiro tempo dela foi até mais sólido. Né? Ela ainda conseguiu fazer aquele papel de primeira volante, de fazer uma transição legal, defensiva, de defender ali a primeira linha. Mas o segundo tempo em diante, tudo que passava pelos pés dela não chegava com qualidade ao meio de campo e posteriormente ao ataque. Hoje ela estava muito nervosa, você percebia que até na matada de bola aqui, ou então para parar, pensar uma jogada, ela estava psicologicamente bem abalada. E acho que só para as pessoas entenderem, né? Essa pessoa que fica no meio de campo, ela tem que ser a pessoa que vai resolver, né? Porque ela vai pegar a bola ali da defesa, criar a jogada para poder os atacantes conseguirem. Então, sem isso... Exato, e é assim, quando a gente fala de primeiro volante, é uma jogadora mais defensiva, né, que fica ali na frente da zaga, que são os jogadores que ficam mais próxima da sua goleira, né, e da sua zaga. Então, ela é aquela primeira jogadora que, defensivamente, ela tem o papel de interceptar, de não deixar a atacante do outro time subir, e numa transição ofensiva, a bola começa ali com ela. A saída de bola passa pela zagueira, passa por ela, e aí ela constrói o jogo. E a Luana não estava bem, né, desde o jogo da França. E aí, assim, isso acabou
passando para o restante do grupo, as meninas, quando tinham as raras oportunidades, foram chances perdidas por nervosismo. E isso me pegou muito, né? Quando você tem uma Adriana, que é goleadora, né? Que num jogo da Liga Americana marcaria metade dos gols que ela perdeu. Né? Quando você tem uma Tamires, que hoje, para mim, foi uma das melhores em campo, mas, assim, errou coisas que no Corinthians ela não costuma errar. Né? Então, tudo isso na conta de um nervosismo, de uma desatenção, né? Eu acho que esse é o termo, uma desatenção e um psicológico muito abaixo do normal. Sim, e aí passando para, né, que para mim, assim, claro que não tem como a gente culpar só uma pessoa, né? Foi vários fatores que fizeram o Brasil ser eliminado. Mas, pelo segundo jogo seguido, a gente viu a teimosia de Pia Sanha, né? Que no primeiro jogo, por exemplo, contra a França, ela não trocou no primeiro tempo, não trocou no intervalo, foi fazer a primeira alteração lá para os 10, 15 minutos do jogo. E assim, o tempo tá correndo, né? Você tem 90 minutos para resolver. Hoje, ela até chegou a trocar no intervalo, que eu acho que foi um erro, trocar a Ari Borges pela Bia Zanerato. Devia ser outra jogadora, mas ela decidiu fazer isso. E a próxima alteração veio com 80 minutos de jogo. Faltava 10 minutos para acabar. Então, assim, né? Só milagre, né? Como que você, em 10 minutos, vai fazer uma coisa que você não fez o tempo inteiro? E aí eu queria ouvir muito o que a Laura tem a dizer sobre isso, né? O que você achou da Pia? Ela mexeu na hora certa, não mexeu na hora certa? Quanta culpa tem a nossa técnica nessa derrota? Caí, se eu fosse colocar uma porcentagem, eu diria que cerca de 70% mais ou menos, porque tem muito da questão de como ela entra em campo primeiro, né? Então ela entra com a Marta, o que já é questionável, talvez. A Marta é a melhor do mundo, tava na sua última Copa, mas eu, por exemplo, entraria com outro atacante fazendo dupla com a Debinha, a própria Bia Zanerato, que tem uma força física maior, e colocaria uma Marta como elemento surpresa no segundo tempo. Mas eu acho que mais do que isso, para mim, fica o pragmatismo da Pia, que é um futebol 4-4-2, ela não abre mão disso. O 4-4-2, para quem talvez não esteja tão acostumado com o termo, é quando você tem uma linha de 4 na defesa, uma linha de 4 jogadores também no meio e 2 atacantes. E a Pia sempre faz isso. E aí, nesse jogo, não estou dizendo que só esse 4-4-2 seja um problema, mas ela fala muito sobre obediência tática. E o Brasil, de fato, teve uma obediência tática ao longo dos jogos, e foi crescendo isso ao longo do ciclo dela, né, desses 4 anos. Mas eu acho que essa obediência tática tira muito, talvez, da personalidade das jogadoras brasileiras, daquele futebol que a gente gosta de ver, do drible, do joga bonito. E aí as jogadoras ficam presas àquilo que ela falou e perdem um pouco do improviso, talvez. E tem momentos no jogo que tá muito fechado, a Jamaica tava com uma linha de 6 defensoras praticamente em alguns momentos. Poucas coisas fazem abrir essa linha de defesa, né? Porque é isso, as jamaicanas também estavam muito bem organizadas. Mas inversões de bola de um lado para o outro fariam elas se mexerem e abrir possíveis espaços. Outras opções são contra-ataque em velocidade, que elas não davam oportunidade porque elas sequer saíam atacar, então a gente não tinha esse contra-ataque. E aí a outra opção seria justamente esse 1 contra 1, o drible, o improviso, que teoricamente a gente brasileiro tem muito. E eu senti falta disso nesse jogo, senti falta disso no jogo contra a França. E a gente viu o Brasil fazendo esse tipo de jogada quando já estava ganho, contra o Panamá, ou seleções como o Chile, né, no amistoso. Então, quando o Brasil tem seleções que impõem certa dificuldade na defesa, no nosso ataque, né, na defesa delas, o Brasil tem dificuldade em fazer esse joga bonito. E as poucas vezes que a Debinha, por exemplo, tentou de maneira totalmente equivocada, passe de letra no meio de campo, que não tinha outra jogadora chegando, então também não era algo efetivo. Então acho que faltou muito, mas eu coloco muito sim na conta da Pia, diria até uns 70%, 75% culpa dela aí, não só pelas alterações que realmente demoraram, mas por esse estilo que ela implementou na seleção brasileira, que é engessado no meu ponto de vista. Bom, e agora eu queria saber de você e da Jordana. Vocês acham que a Pia continua, que vem um novo técnico? Eu sinto que desde que ela veio, né, nada foi oficializado ainda, né? Eles não falam sobre uma possível saída dela, mas eu sinto que ela veio para fechar esse ciclo. E daqui a pouco já começa outro ciclo, né? Já tem a Olimpíada ano que vem.
com uma dor no meu coração corintiano, eu sinto que eu vou perder o Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians. Eu acho que até o fim do ano, talvez ele possa ser um nome aí. O que você acha, Jordana? Com certeza, o Arthur, por tudo que ele fez, né, à frente do Corinthians nos últimos anos, né, um técnico vencedor, é um técnico muito inteligente, que conseguiu fazer do Corinthians uma potência. Nesses últimos 5 anos, o Corinthians é potência muito por ele, é um técnico... E ele consegue fazer isso que a Laura falou, né? Ele não fica duro. Se o jogo não tá dando certo, ele muda tudo. Então a gente fala, o que o Arthur Elias tá fazendo? A gente sempre fala, não sabemos, mas ele tem um plano. Exato, é o famoso o Arthur tem um plano, então confia nele. Então ele faz, assim, mudanças mirabolantes. Tira uma zagueira, coloca uma atacante, você fica, o que esse homem vai mandar? Mas ele tem esse repertório, né, que é importante pro futebol, porque o futebol hoje ele está passando por uma mudança e acho que para o futebol brasileiro, principalmente o futebol feminino, ele precisa se estruturar nesse sentido, né? Ele precisa ter essas mudanças, essas propostas muito boas. Mas, além do Arthur, eu acho que um nome que ganhou muito força, principalmente conversando com alguns amigos depois da eliminação, o Jonas Urias. O Jonas Urias é um técnico da seleção sub-20, ele acompanhou esse trabalho da Pia. Acho que a nível de trabalho... ele é algo que se aproxima um pouco dela, mas ele também tem as suas diferenças, tem essa facilidade de fazer uma leitura de jogo muito legal. Ele tem um trabalho muito sólido com a seleção de base, é um cara mente muito aberta. E para o início de ciclo, a gente já tem logo de cara uma competição grandiosa, que é as Olimpíadas. E no final do ano tem o Pan-Americano, né? Se o Brasil já quiser testar ele. Exato. Então, eu acho que, assim, para fazer essa transição de trabalho e começar as coisas com calma, porque, querendo ou não, gente, futebol, para você obter resultado, não é da noite pro dia. Traz o Arthur Elias, mas até que ponto o Arthur Elias vai poder trabalhar? Até que ponto o Arthur Elias vai ter liberdade para fazer tudo que ele faz no Corinthians, por exemplo? Porque ali foi construído. Né? Ele tá junto com esse elenco desde 2016, quando tinha parceria com o Audax. Né? E aí foi tendo uma renovação de atletas e tudo mais, mas foi construído temporada a temporada. Então, quando a gente fala de seleção, tem que ter esse contexto, esse recorte, né? Que é um projeto que é mais demorado e você não tem tanto calendário para se trabalhar. Então, eu acho que, assim, indo pelo Jonas, para mim não seria surpresa e também acho que é muito mais promissor agora se pensar num Jonas, mas não que o Arthur Elias não mereça. Para mim, é um dos maiores técnicos do futebol feminino hoje. Mas eu acho que o caminho é o Jonas. Eu confesso que eu não ia ficar triste com essa decisão, não. Deixa o Arthur com a gente, tem muita coisa ainda pra gente conquistar e o homem sabe o que faz. E assim, né, acho que o mais triste dessa derrota, da forma que foi, é que era a última Copa da Marta. Né? Eu acho que assim, a Laura falou muito, né, que um dos erros foi ela ter entrado como titular. Eu concordo muito, eu acho que ela tinha que ter sido titular no Panamá, que era o jogo mais fácil. Ela já marcava o gol dela, né, que a Pia, acho que ela tira da Marta a chance de fazer mais história, né, que se ela tivesse marcado o gol nessa Copa, ela ia ser a única jogadora a marcar em 6 Copas, porque a Sinclair não marcou pelo Canadá. Então, isso não acontece. E a Marta, mesmo não marcando nenhum gol nessa Copa, ela é a maior artilheira de todos os tempos, entre homens e mulheres, né, marcando 17 vezes. Então, assim, poderia ter sido, sei lá, um dos gols contra o Panamá poderia ter sido da Marta, né? Pra ela ampliar. Mas não, nesse jogo difícil, que a gente precisava, talvez, essa renovação que ela tanto falou, não tínhamos lá. Acho que queria muito ouvir de vocês, né? Eu sei até que a Laura deu uma trombadinha com a Marta, queria que você contasse como que foi isso. E a Marta, ela teve um discurso muito bonito, né? Acho que foi a entrevista que ela deu ontem, falando que é isso, né? A imprensa nunca mostrou o futebol feminino como agora, então ela não teve a chance de se inspirar em uma Marta, mas que ela ficava muito feliz de olhar a quantidade de mulheres jornalistas ali. E a Laura estava nesse ciclo de mulheres jornalistas cobrindo lá, né? Como que é para você a gente terminar esse ciclo da Marta dessa forma, né? Sabendo que ela poderia talvez ter tido, né, conquistado mais coisas. Como que, para você enquanto fã também dela falando, né? Acho que mais enquanto jornalista. Aí foi muito, muito emocionante, assim, o discurso dela ontem, porque, cara, ela conseguiu traduzir talvez o sentimento de que a gente estava ali. Ela foi questionada sobre ser a última coletiva, ela é bem confiante, falando que não seria a última, mas que ela não tinha pensado nisso, porque ela estava confiante que o Brasil ia passar hoje, e de fato foi a última coletiva. Foi a última coletiva, foi o último jogo dela em Copa, e ali a gente talvez...
eu tenho certeza que ela não entende a importância dela. Ela sabe o tamanho dela, a representatividade dela, mas eu tenho certeza que ela não sabe o quanto ela mexe com cada uma das pessoas que estavam ali, principalmente as mulheres, porque e eu vi várias colegas da imprensa falando isso, sobre como estão ali hoje, como eu estou aqui, acredito que muito a Jordana também, por conta da Marta. Eu lembro, por exemplo, da Laura de 2007, que eu tinha 10 anos, estava indo para Porto Alegre, parei numa estrada, enfim, na beira de estrada para comer, e eu vi pela primeira vez mulheres jogando futebol. E era a Marta jogando bola, era a seleção brasileira, e me marcou, e hoje eu tô nessa profissão, faço isso muito por culpa dela. Então, acho que o tamanho dela, a representatividade dela extrapola qualquer esporte, extrapola o campo, extrapola só jogadoras, entra em todos os âmbitos do esporte mesmo, e mulher no esporte. Eu acho que talvez, sendo esse fim de ciclo, ela talvez esteja entendendo um pouquinho quão grande e quão representativa ela é nesse sentido. Mas sobre ela ter entrado, enfim, contra o Panamá, acho que podia ser, ela perde realmente a chance de ser a primeira mulher em marcar em 6 Copas, mas acredito também que isso não diminui em absolutamente nada a história dela, isso não diminui em absolutamente nada a representatividade dela, e ela sabe disso também, ela sabe o tamanho dela, principalmente no sentido de abrir portas, como ela mesma fala, e eu acho que quem perde é a Copa, de não ter a Marta vencedora de uma Copa, e quem perde a Copa de não ter a Marta marcando em 6 Copas. Então, quem perde somos nós, como fãs, mas também é isso, a gente viveu e a gente teve o privilégio de ver a Marta jogar, eu acho que isso ninguém vai tirar da gente, e ela fala sobre chorar no início para sorrir no fim, talvez o sorriso não tenha sido com uma taça na mão, mas sem dúvida nenhuma, não só ela, a gente hoje pode sorrir na nossa profissão, sorrir no que a gente faz, ver meninas novas entrando dentro de campo, jogando uma Copa do Mundo, muito pelo que ela e a geração dela e as que vieram antes dela choraram no início. Então acho que isso por si só marca a representatividade dela dentro do esporte. Tá vendo? Tá sem dormir, mas consegue ter esse discurso bonito porque é a Marta, né? Você tá vendo? Eu acho que a gente só perdeu a chance de ver a Marta batendo mais um recorde. Sim. Mas assim, né, pra uma pessoa que já construiu uma história dessa, né, que a gente sempre fica com vontade de... Pô, a gente sabe que competência ela tem, né? Então você fica... Talvez se o Brasil tivesse passado dessa fase, a gente veria realmente isso acontecer. Mas, Laura, eu queria saber de você uma coisa. Agora, como é que você avalia o futuro da seleção feminina do Brasil? Porque a gente sabe que em outubro tem os Jogos Pan-Americanos, aí ano que vem tem Olimpíadas. Então, como você avalia, assim, esse futuro? A gente já falou um pouco que talvez mudem... a técnica, né? Ou venha um técnico, mas fora isso, o que mais que deve acontecer? Olha, acho que pensando em Olimpíada e Pan-Americano, não creio que deva ter tantas mudanças. A gente tem uma seleção sólida, com peças importantes e de difícil reposição. Eu digo reposição no sentido nem de quem vai aposentar ou não, pensando em Marta, tá? Digo, até porque a gente não sabe se ela vai jogar Pan-Americano, Olimpíada. Ela fala que é a última Copa, mas enfim, ela pode estar lá ainda no Pan-Americano e na Olimpíada. Mas eu penso assim que é um momento, talvez, de olhar para dentro e olhar o que faltou. É um momento, talvez, de avaliar o que aconteceu, porque nos outros ciclos a gente faltava estrutura, faltava um tanto de coisa em relação a salário, o campeonato nacional não era bom, tudo mais. Hoje elas têm o mínimo. Não é o melhor, não é o cenário ideal ainda, tem muito a crescer, mas elas têm o mínimo. Então olhar para isso e entender que a partir disso, o que mais a gente pode construir? Olhar para os erros que cometeram nessa Copa e passar por cima deles para chegar em um estágio ainda maior. Eu acho que, para ser bem sincera, tá? Acho que o que eu vejo na seleção, por exemplo, dos Estados Unidos e que falta pra gente é uma mentalidade vencedora, uma mentalidade diferente. Os Estados Unidos, mesmo quando joga mal, é incrível. Essa Copa tá jogando muito mal, a última Copa jogou mal. Elas são as maiores campeãs de todos os tempos, né? De Copas do mundo no futebol feminino. E, cara, às vezes o jogo tá horrível, mas elas têm uma mentalidade de que elas são as melhores, que vai dar tudo certo no campo, é incrível, assim. Então elas vão de um gol, elas vão ter calma e vão fazer aquele gol. E às vezes o Brasil não tá jogando mal. Hoje
ok, hoje não jogou tão bem, mas tem momentos que até tá melhor na partida, tem como fazer gol, sabe? Tinham bolas ali no Brasil que se coloca no chão e vai com calma, faria um gol. E ainda assim, a gente, concordando até com o que a Jordana abriu falando, a gente peca no mental, a gente peca na cabeça, na hora de se acalmar. Talvez a gente, como brasileiro, a gente sinta muito na hora do desespero, porque a gente era a 8ª seleção no ranking da FIFA. Ranking não ganha nada, eu sei disso. Mas elas eram a 43ª. A obrigação estava com a gente. E elas sentem o peso disso. Sentem o peso também de como vem o futebol feminino crescendo, o peso de estar representando esse momento. Creio que tudo isso foi uma soma. Então, acho que agora é olhar para isso, olhar para esses erros e projetar um futuro melhor, ver onde pode acertar. Não acho que necessariamente uma mudança de treinador nesse momento seja o mais importante. Não sei o que a CBF vai fazer, para mim, enfim, também não acho que a Pia foi bem, né, falei aqui, mas não sei se eles continuam até as Olimpíadas, que o contrato dela, teoricamente, é até as Olimpíadas, mas de qualquer forma, acho que agora vale reflexão mesmo, de entender onde errou, entender quem é a liderança desse grupo para seguir daqui para frente, né? Eu não queria que você falasse de futuro, mas talvez um pouquinho mais pra frente, né? Pensando que, sei lá, a gente não sabe quando a Marta vai aposentar, mas em algum momento vai. Você visualiza ela numa comissão técnica, eu sinto que ela não vai querer ser comentarista, que ela vai querer continuar em campo de alguma forma. Eu acho que ela tem muito a contribuir. Eu acho que pela experiência, ela passou por um período muito triste do nosso futebol, né? De não haver estrutura, de não ter o mínimo, como a Laura disse, né? E isso é muito triste. Eu me sinto muito envergonhada quando eu vejo as atletas falando disso, do que elas passaram, e ainda assim elas iam para a disputa de Copa do Mundo, buscando ali, pleiteando 8ª de final, 4ª de final, passando por problemas que você fala, cara, não é possível que o futebol brasileiro passa por isso, né? Que uma seleção de futebol passa por isso. Mas eu acho que ela tem muito a contribuir. Eu acho que em termos de confiança de uma atleta que inspira liderança, assim, natural. É muito louco, porque tem pessoas que você passa, você praticamente muda a postura. Eu lembro a primeira vez que eu estive no mesmo ambiente com a Marta, eu tava toda troncha, assim. A mulher entrou num lugar, eu falei, meu Deus. Então, eu acho que isso é importante para a construção de projeto. A Laura trouxe um ponto muito bom e eu acho que é isso, é olhar para dentro, olhar no que errou dentro de campo, mas eu acho que também estruturalmente, foi legal essa Copa, a gente teve diversas mudanças positivas, diversos marcos, mas ao mesmo tempo é preocupante você ter esse marco hoje, em 2023, na 9ª edição de Copa do Mundo, né? Então, é importante ter essa figura dela lá, para seguir brigando, para que não seja só essa maré, essa hype de Copa do Mundo, que acontece a cada 4 anos, que a gente tenha mais estrutura, que o futebol feminino no Brasil, o Campeonato Brasileiro tenha cada vez mais qualidades, que a gente não tenha que usar sempre o Paulistão feminino como estadual de referência, né? Que a gente tenha uma briga para ampliação de melhorias no futebol, para que as próximas gerações entrem lá não com tanto peso. Que eu acho que a Laura também trouxe um ponto muito, muito importante. Nessa geração, né, essas meninas entraram lá com peso de estar marcando um momento muito histórico. Eu acho que isso tem que ser trabalhado ao longo de muito tempo para que a gente não peque nos mesmos erros. Exato, né? Exato. Hoje o programa começou com esse pesar, mas o brasileiro não desiste nunca. O brasileiro é sempre o brasileiro. Sempre. E enquanto o brasileiro tava lá com a mão na consciência, chorando, ele produziu o quê? Vários memes. Porque é isso que o Brasil sabe fazer. Produzir meme e ser dono dessa internet. E o Caê, enquanto também estava aqui muito triste, fez uma seleção dos memes mais perfeitos, interessantes e engraçadinhos sobre esse momento, que é um momento não muito feliz, mas a gente também vai poder dar uma risadinha, né, não, Caê? Sim, felizmente na Copa do Mundo dos memes é nosso. Assim, não tem disputa, sabe? Ninguém tira não nossa medalha. tem disputa. Um deles, um tweet meu gerou esse meme, pra mim foi assim, eu dei muita risada na hora, e tem a ver com a casa. Tá, vamos ver esse primeiro, que assim, a pessoa falou, nossa, gente, 8 da manhã, a pessoa com essa criatividade tem que estar no Pra Variar.
Eu tava criticando a pia, né? Aí a pessoa deu esse Uma retweet técnica com de essa verdade. brincadeira. Uma técnica boa. É isso. Eu amei, socorro. Gente. E aí, pra quem não assiste a blogueirinha, que eu acho que todo mundo da nossa audiência, né? Mas tem essa brincadeira, né? Uma drag boa, uma drag com boa. banda. Aí a pessoa brincou disso, né? Uma técnica, Pia Sanha, uma técnica boa. Silêncio, É, né? Que nesse silêncio. caso não é Ficou ela. a critério. Exato. E assim, o pessoal usou Barbie também pra gerar meme. A gente tem aí uma versão Barbie brasileira, depois da derrota. Ah. Um sentimento. Eu Chateadíssima. fiquei assim depois do jogo, alguns minutos. A própria Difícil, Barbie né? depressiva. Não tem como, Não né? tem. O outro meme, aí teve alguns memes brincando muito com a Pia, né? Acho que a Pia foi o alvo, assim, ainda bem, né? As jogadoras passaram ilesas aqui desses memes. Esse também eu dei bastante risada. A menina, ela tinha tweetado há 22 horas, né? Quando eu fiz esse print. Fiz o que pude. Não fiz nem e pude. pude. Aí depois Não ela deu fiz e nem retweet. pude. A Pia, sim. Foi mais ou menos... Acho que tudo que a gente falou aqui resume nesse tweet, né? O que a Pia fez no jogo? Tinha alguém Nada. no comentário falando assim, mais uma vez a Pia conseguiu derrotar o Brasil, mas dessa vez jogando do lado de cá. Exatamente. Achei isso curiosíssimo. Porque ela foi campeã, assim, quantas? 2 Olimpíadas pelos Estados Unidos? Foram 2 Olimpíadas 2 pelos ouros. Estados Unidos e ela era imbatível, era a boss. Era olhar pro outro lado e ver Pia Sonhack e falar, ai... Mas sabe, eu brinquei hoje de manhã, mas sei lá, né? Supostamente, porque eu não quero tomar um processo, eu acho que ela tinha um plano vindo pro Brasil. Impedir gente- que a Marta fosse campeã do mundo. Sim, a gente Exato. te defende, Caê. Eu fiquei até meio Mas eu numa concordo. dúvida. Mas eu acho que é verdade. Eu concordo com a sua afirmação. Supostamente, não afirmei Supostamente. nada. mais real. Então, Exatamente. Concordo com a sua suposição. Isso, Giovana, melhor. Fala uma coisa pra mim. Marta, se ela quiser jogar a próxima Copa, ela pode ou já que ela prometeu, ela nunca mais vai? Não. Não, Porque ela tem 37 anos, ela também não tá assim, né? Sim, é que o que acontece, Vi? A gente tem uma questão física, né, nessa escolha da Marta. E outra, ela tá há mais de 20 anos nesse rolê, né? Se a gente for parar pra pensar, pô, há 20 anos atrás ela tava disputando uma Copa do Mundo, Tá cansada a bichinha, né? Exato. E a ela Laura quer ser mãe, ela tem falado muito então nisso. tem muitas outras coisas aí. Eu acho que ela entregou muita coisa pro futebol feminino e é o momento também dela olhar pra vida pessoal. Mas se um dia ela acordar e falar, quero jogar a próxima Copa do Mundo, tô Ninguém indo, vai falar nada. vai. Ai de alguém que Mas não ela pode convoca não mais. jogar a próxima e um dia acordar e querer jogar. E aí pode? Pode, não tem nenhuma restrição a não ser física, né? Aí, assim, foi uma opção dela, ela deu essa declaração, mas nada impede ela de jogar, a não ser as questões físicas, que aí chega um mas momento... o técnico do momento não pode virar e falar que não, porque não é o técnico que seleciona, né? Por isso que Ele faz a Exato, convocação. mas eu acho que você barrar uma Marta é Você comprar tem que briga. ter uma Você tem que ter o justificativa. culhão, né? Entendeu? A gente tem mais 2 memes também referentes à Pia, né? A Pia foi... a Copa dos memes ela ganhou. Ela foi a mais... A Pia. Querida. Alguma Pelo menos coisa ela isso. tinha que ter ganhado, né, Imagina gente? uma querida E dessa. assim, essa foi um trocadilho com o próprio nome dela, né? Que aqui no Brasil significa outra coisa. Pia boa é assim. Essa daqui. Realmente. E essa é da boa mesmo. Ah, essa é da boa dupla. mesmo. Essa Ai, é eu amo. babado. Essa é Essa é babado. fechação. E esse E último... ela até agora nem um pio, né? Não, ela não deu entrevista. Eu ainda respondi depois que eu fui pensar. Cara, eu vi um nesse sentido que também, tipo, tava pra baixo. Eu olhei e falei, não, acabou a tristeza. Nunca vi um utensílio domiciliar tão odiado feito a Pia. Feito a Cara, Pia. muito E aí, bom. nesse post da menina que falou a Pia, assim, hoje responderam, né? O cara falando, isso que dá a CBF levar a Pia e não a máquina de lavar. A galera. E a gente tem o último, que esse último, assim, representa o que ela entendeu desses últimos 2 jogos, né? Foi mais ou menos esse diálogo que a gente teve. Ela que foi, quer uma alteração? Espera os 80 minutos chegarem. Foi o que ela fez nos 2 jogos, né? É. Só lá no finalzinho. Ai, amigo, deu gatilho agora. Que tristeza. Ai, gente, tristeza. caótica. Mas eu queria saber de vocês agora. Assim, acabou a primeira fase, o Brasil foi embora, infelizmente. Quer dizer, foi embora não. Voltou pra casa. Mas alguém vai ter que ganhar essa Copa. Sim. Alguém vai levar esse troféu, alguém vai levar o prêmio em dinheiro, É em o barras ditado. de ouro, que valem mais que dinheiro. Essa parte eu já não sei se é em barras de ouro, mas tem um prêmio em dinheiro. Quem vocês acham que vai ganhar a Copa? Pra mim, só a única opção é a Jamaica. Não, eu sou Só pode Jamaica ser a desde Jamaica. criancinha. O coração de Jamaica, mas a racionalidade tá aí com uma galera. Acho que essa fase de grupos trouxe uma seleção que já foi campeã da Copa do Mundo, que é o Japão.
mas expôs a qualidade de um time, de um projeto muito bom, que joga pra frente, e, tipo, tecnicamente, aliás, falando defensivamente, também é uma equipe que sabe se defender, né? Então, fez o que quis no grupo C. Humilhou Passou a o Espanha. carro em cima da Espanha. Não, a Espanha também tá num momento não muito complicado. Mas assim, sem tirar o mérito do Japão. Eu acho que é uma seleção que chega longe. A Inglaterra falou assim, ó, gente, cansei da linha mais tranquila, agora eu vou brincar. E deu uma goleada de 6-1 na China. Eu acho que, assim, esse foi o cartão de visita. Tipo, ó, vocês estão rindo da minha cara, mas eu sou a Inglaterra, amor. Então, eu acho que Inglaterra e Japão são candidatas. O coração tá com a Jamaica e com a Colômbia, que fez uma partida absurda. Eu acho que, assim, tudo que o Brasil não fez contra a Jamaica, a Colômbia fez contra a Alemanha, que era a candidata aí ao título. Todo mundo colocava como favoritaça e a Colômbia pegou aqui a coragem, colocou no dente, falou, amor, quem que é você? Não tomou conhecimento da Alemanha, ganhou bem, bonito, com muita personalidade e ainda expôs para o mundo, né? Porque aqui na América do Sul a gente já conhecia a Linda Caicedo, mas agora o mundo todo sabe quem é Linda Caicedo. Que só tem 18 anos, então acho que daqui 20 anos a gente vai estar vendo ela fazendo a última Copa. Exato, isso dói, inclusive, mas eu acho que, assim, meu coração tá com a Jamaica e com a Colômbia de Shakira. Colômbia de Shakira e o seu, Rob? Jamaica. Jamaica. Gata. não. Aqui, Jamaica. Ô, Laura, a última pergunta é essa pra você. E agora, hein? Quem que você acha que ganha? Se for para eu apostar, apostaria na Inglaterra. Falei desde o início que era a grande favorita, apesar das 2 primeiras partidas abaixo do que a gente esperava. Eu ainda acredito que é a melhor seleção e ainda apostaria na Inglaterra. Mas aí é isso aí, é que a Jordana falou. O Japão também surpreendeu positivamente, Espanha negativamente. É uma Copa do Mundo, a gente não sabe o que a gente vai ver. Minha torcida tá com a Colômbia, mas racionalmente Inglaterra vai ser campeã.